Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre a síndrome dos ovários policísticos e sobre endometriose. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Rodrigo da Rosa Filho, médico, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre dois assuntos muito pedidos aqui no Consulta ao Doutor: síndrome dos ovários policísticos e endometriose. Muita gente relaciona esses dois problemas à infertilidade, será? A gente vai entender hoje aqui durante o Consulta ao Doutor. Já anunciei o tema mais cedo nas nossas redes sociais e já tem várias perguntas por lá. Faça parte também, participe do programa, escreva lá nos comentários do facebook.com/consulta ao doutor, já está lá o tema de hoje, comente, deixe sua pergunta, escreva na linha do tempo. Quando você não quiser que sua mensagem fique ali de maneira pública, manda através da mensagem particular, não tem problema, o importante é te ajudar com essa orientação, com essa informação. Estou te esperando no meu Facebook também, facebook.com/DeniseLuque. Corre para o meu Instagram, tá sempre atualizado também. Na última foto você pode sempre deixar o seu comentário referente ao programa do dia. E se quiser a privacidade, não ser identificado, vai na mensagem particular que não tem problema. Só eu tenho acesso a essa rede social, então você consegue fazer a sua pergunta sem ter a sua identidade revelada, @DeniseLuque. Você consegue assistir a toda a programação da HIT pelo canal do YouTube. É só digitar no mecanismo de busca HIT TV, você encontra o nosso canal, é muito fácil, olha aí. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. E hoje eu tenho o prazer de receber o médico ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana, Dr. Rodrigo da Rosa Filho. Doutor, adoro te receber aqui, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, para mim é um grande prazer estar aqui e ainda mais falando de dois assuntos super importantes, né, Denise? Então, são temas legal. Mesmo muito pedidos nas redes sociais. Muita gente acaba tendo dúvidas até sobre a infertilidade, se a síndrome dos ovários policísticos e endometriose podem estar relacionados. Já a gente comenta sobre isso, mas desde cedo que eu anunciei o nosso tema, eu estou recebendo várias perguntas nas redes sociais. Então vamos lá. Muita gente vou começar pela síndrome dos ovários policísticos, mas você que está em casa tem dúvidas, já quer falar sobre endometriose, pode ligar para cá, fazer a sua pergunta pelo 0 operadora 11 3337 5886, não tem problema, a gente vai passeando entre um problema e outro, não tem problema. Doutor, síndrome dos ovários policísticos e síndrome dos ovários micropolicísticos ou microcistos dentro do ovário, tudo a mesma coisa? A síndrome dos ovários policísticos e a síndrome dos ovários micropolicísticos são sinônimos, tá? Que é diferente de ter ovários policísticos. Então, a síndrome é um distúrbio hormonal que faz com que a mulher tenha diversas alterações, que ela não libera o óvulo, então ela não ovula, e com isso ela tem uma irregularidade menstrual. Então, ela não ovula e ela não menstrua com um ciclo menstrual regular. Além dessa alteração, a pessoa que tem a síndrome dos ovários policísticos tem outros distúrbios hormonais que levam uma predisposição à obesidade, à diabetes, à hipertensão, o que a gente chama de síndrome metabólica. Então, a síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio hormonal. Dentro desse distúrbio, ele tem como consequência o aumento dos cistos nos ovários. Então, o aspecto no ultrassom é desses folículos ovarianos, né, em grande quantidade, né, que são os microcistos, e por isso
que chama síndrome dos ovários policísticos. Agora, existem mulheres que não têm nenhum desses distúrbios, não tem aumento dos hormônios masculinos, aumento de pelos, acne, que são todas características da síndrome, não tem irregularidade menstrual, ela ovula adequadamente, ou seja, ela não tem nenhum distúrbio hormonal, menstrual, mas ela tem os ovários policísticos. Essa mulher, ela não tem a síndrome, ela só tem uma característica no ultrassom, né? E isso é muito importante, porque muita gente confunde. A mulher nasce com todos os folículos, e aquelas mulheres que têm uma reserva ovariana, um estoque de folículos grande, mulheres jovens, elas vão ter cistos no ovário. Então, nem todo cisto no ovário é patológico, a grande maioria não é patológico, tá? Mas desde que sejam características normais e que elas tenham um ciclo menstrual regular, principalmente, né? Além dessa irregularidade menstrual, esses outros distúrbios que podem caracterizar a síndrome, como eu falei, aumento dos hormônios masculinos circulantes, que aumentam pelos, engrossa os pelos, da acne, às vezes da queda de cabelo, né? Então são todas características da síndrome, mas não somente dos ovários policísticos. Essa irregularidade menstrual, ela pode ser notada já desde de adolescente, por exemplo? A gente sabe que no início quando a menina menstrua, no início tem mesmo uma coisa meio desregulada, depois entra nos eixos. A partir do momento que entrou nos eixos, continuou desregulado ali. Então, permaneceu com essa irregularidade. Isso já deve ser notado, já deve ser tratado, feito exame ou não? Então, nos 2 primeiros anos após a primeira menstruação, é normal ter uma irregularidade devido ainda à imaturidade do eixo hormonal, então por isso que a adolescente pode ter essa irregularidade. Depois desses 2 primeiros anos, a tendência é realmente já ter ciclos menstruais regulares. A gente considera a menstruação normal, regular, com um intervalo de 24 até 35 dias. E uma característica da síndrome é o aumento, então, desse intervalo. Então, a mulher, ela tem uma menstruação acima dos 35 dias, 40, 45, e muitas chegam até não ovular e não menstruar sem o uso de qualquer hormônio. Então, aquela adolescente que persistiu com essa irregularidade pode ser síndrome dos ovários policísticos, tem outras causas, outros distúrbios hormonais também, mas a síndrome é a mais comum e sempre deve ser investigada. Tá. A princípio faz que exame, doutor? Que exame que é bom para você ver? Ultrassom mesmo? O ultrassom faz parte do diagnóstico, né? Porque embora a pessoa até possa ter a síndrome, mas ter os ovários sem os micropolicísticos, por isso que não é uma condição imprescindível para o diagnóstico, tá? Mas ela tem que ter um critério diagnóstico que ou ela tem que ter irregularidade menstrual ou sinais de aumento dos hormônios masculinos ou sinais clínicos como esse aumento de pelos ou acne ou aumento nos exames laboratoriais, né? E ela não deve ter nenhuma outra irregularidade menstrual. Então não pode ser devido a um distúrbio da tireoide, um distúrbio da prolactina, outros distúrbios que confundem com a síndrome dos ovários policísticos, porque também causam anovulação e também causam, então, a irregularidade menstrual. Então, o diagnóstico é clínico e com a ajuda de exames, tanto ultrassom para ver os ovários, naquela adolescente que ainda não teve relação, ultrassom pélvico, né, ou ultrassom para quem já teve relação por via transvaginal, e os exames laboratoriais com as medidas hormonais. Perfeito. Tem melhor período do ciclo para fazer esse ultrassom? A melhor fase do ciclo são nos primeiros dias do ciclo menstrual, então logo após o término do fluxo menstrual, até o 10º dia do ciclo seria o ideal, porque aí dá para ver todos os folículos, dá para avaliar melhor esses ovários. Na segunda fase do ciclo menstrual, que teoricamente seria após a ovulação, o ultrassom ele pode mostrar se houve ovulação ou não, porque ele vai mostrar o que a gente chama de cisto de corpo lúteo, que é aquele folículo que se rompe quando há ovulação. E nessa síndrome, habitualmente, não vai existir esse cisto porque não houve a ovulação. Então, é uma forma também de se investigar. Mas, geralmente, na primeira fase do ciclo menstrual, ele terá uma validade maior o exame. Diagnosticou a síndrome dos ovários policísticos. Tem que tratar? É sempre importante tratar?
Sempre, sempre. Independente se o objetivo for engravidar ou não, a síndrome é um distúrbio hormonal, como deve ser tratado qualquer outro distúrbio hormonal, como, por exemplo, distúrbios da tireoide ou até o próprio diabetes, que também é um distúrbio do pâncreas, e qualquer outro distúrbio. Então, a síndrome deve ser tratada. Como tem uma ligação muito grande da síndrome dos ovários policísticos com o aumento do peso corpóreo, com a obesidade, o tratamento começa sempre com mudanças de estilo de vida. A pessoa com síndrome dos ovários policísticos, ela tem um fenômeno chamado resistência à insulina. O que é isso? A insulina, que é o hormônio responsável por tirar o açúcar da corrente sanguínea e colocar dentro da célula, ele precisa estar em maior quantidade para fazer efeito. Então, a pessoa tem uma certa resistência a esse hormônio. E com isso, ela tem todos esses outros distúrbios. Se ela fizer uma atividade física, conseguir perder peso, conseguir melhorar essa sensibilidade à insulina, ela conseguir fazer dieta adequada, ela vai ter uma melhoria muito grande do metabolismo como um todo, e muitas vezes só essa pequena mudança, né, dieta e atividade física, ela consegue já tratar a síndrome. Então, nem sempre a gente precisa tratar a síndrome com medicamentos. Então, muitas vezes, só essas mudanças de estilo de vida fazem com que a pessoa volte a ter uma menstruação regular, a ovular e diminuir todas as outras repercussões desse distúrbio. Perfeito. Se precisar, a pessoa está fazendo tudo isso, não resolveu, toma remédio? É anticoncepcional o remédio? Tudo depende das características, dos sintomas que a pessoa tem, do objetivo dela. Então, para aquela mulher que tem a síndrome, mas ela não pretende engravidar a curto prazo, médio prazo, né, e ela só apenas quer menstruar normalmente. Ela já tentou dieta, já tentou atividade física, não resolveu, não conseguiu restaurar a ovulação e seu ciclo menstrual. Os contraceptivos orais são uma alternativa, uma terapêutica que pode ser benéfica, porque a partir do momento que a gente entra com contraceptivo, a gente faz um bloqueio daqueles hormônios masculinos, então vai melhorar o excesso de pelos, vai melhorar a pele, que é uma das queixas dessas pacientes, então vai ter uma melhoria estética muito grande, né? Mas deve-se lembrar que o contraceptivo ele não está tratando a síndrome, ele está tratando os sintomas causados por ela. Então, quando a pessoa parar o contraceptivo, se ela não modificou, se o distúrbio permanecer ali, ele não foi curado e ela vai voltar a ter os ciclos menstruais desregulados e vai voltar a ter um problema de ovulação, tá? Então, os contraceptivos funcionam para alguns casos, mas não para a cura da síndrome dos ovários policísticos. E aí essa dificuldade na ovulação pode atrapalhar no momento de engravidar? Sim, sem dúvida. Tá, então a síndrome dos ovários policísticos pode estar relacionada à infertilidade? É uma das principais causas de infertilidade feminina. A síndrome ela corresponde ela está presente em 6% de todas as mulheres em idade fértil, então é extremamente comum, e ela corresponde a cerca de 30% dos casos de infertilidade feminina. Então é uma das principais causas de infertilidade é a ausência de ovulação devido à síndrome dos ovários policísticos. Mais pra frente a gente vai falar de endometriose. A endometriose ela dá pode causar dor, né? Então existe o desconforto que é maior. Pode ser por isso que de repente o problema da síndrome dos ovários policísticos vai sendo levado ao longo da vida e aí essa mulher só vai se dar conta no momento de querer engravidar, ou não é dessa forma? É diferente, são duas doenças completamente diferentes e elas não estão relacionadas, né, a síndrome dos ovários policísticos com a endometriose, né? Então a síndrome, como a mulher muitas vezes nem sabe que ela tem esse distúrbio porque ela já usa anticoncepcional desde a adolescência, não tem dor, né? Ela não tem nenhum outro sintoma, ela menstrua todos os meses em decorrência do contraceptivo, muitas vezes ela só vai descobrir quando ela para o anticoncepcional e vê que ela não está tendo um ciclo menstrual regular. Então é um pouco mais difícil de fazer o diagnóstico nesses casos que a mulher usa anticoncepcional por um longo período, então ele mascara a doença.
Até ultrassom, porque os ovários policísticos vão diminuir, o ovário vai ficar um pouco menor durante esse período do uso do contraceptivo, mas depois vai voltar à sua atividade habitual quando suspender os contraceptivos. Perfeito. Vamos atender a telespectadora que está na linha? Fala conosco a Marilu de São José dos Campos. Oi, Marilu, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigada. É o seguinte, doutor. Eu fiz uma histerectomia há 8 anos atrás. E parcial, essa histerectomia. E é o seguinte, e depois, passados esses 8 anos, eu estou sangrando. Eu queria saber o porquê. Boa sua pergunta, Marilu. Ela fez uma histerectomia? Parcial. Tá. Isso. Pelo que eu entendi, Marilu, você então retirou o útero, deixando o colo do útero, né? Então, a gente chama de uma histerectomia parcial, que normalmente é feito em casos de mioma, doenças benignas, que tem um aumento do sangramento e aí retira-se o útero. Só que fica uma parte. E muitas vezes, a parte que ficou do colo do útero ficou com um pedacinho um pouco maior do corpo uterino, que tem um pouco do endométrio. O endométrio é a camada interna do útero. E ele que descama, ele que sai na menstruação. E você tem os ovários continuam funcionando, então você continua tendo um fluxo, um ciclo menstrual, só não tinha menstruação porque a camada interna que descama foi retirada. Só que se sobrou algum resquício desse corpo uterino, desse endométrio, pode ter fluxo menstrual sim. O ideal é fazer alguns exames, avaliar tudo isso e ver também se o sangramento não tem outra origem, se não é do colo do útero ou alguma outra lesão no canal vaginal. Então avaliar de onde vem esse sangramento. Mas pode ser só um resquício do pouquinho do útero que pode ter sobrado. Aliás, aproveitar essa pergunta, mesmo as mulheres que fizeram histerectomia precisam visitar o ginecologista, né, doutor? Sem dúvida, né? Então, não ter o útero, ela não vai ter o câncer de endométrio, mas ela pode ter, por exemplo, no caso dela que tem o colo, ela tem que fazer exames preventivos para o câncer de colo do útero, né? Mesmo mulheres que tiveram até o colo do útero, pode ter câncer de vagina, câncer de vulva, outras doenças ginecológicas, doenças ovarianas, né? E além das doenças mamárias, sem dúvida nenhuma. Então, independente de ter o útero ou não, o check-up ginecológico ele é fundamental. Tá. A Ana, aqui de São Paulo, ligou porque a filha dela, desde janeiro, está menstruando muito. Aí foi diagnosticado um cisto no ovário e agora apareceu um mioma. Mioma é no útero, né? Sim, o cisto é um cisto ovariano, o mioma sempre é um tumor benigno do útero, tá? E aí também tem que investigar nesse caso, não está ligado à síndrome dos ovários policísticos, né? A síndrome dos ovários policísticos normalmente é uma irregularidade menstrual que a mulher tem um ciclo mais arrastado, mais alongado, não que ela menstrua mais vezes durante o mês, um ciclo mais curto, ou que o fluxo menstrual é maior, né? Então, nesse caso, o fluxo menstrual é provavelmente devido ao mioma, e aí existe o tratamento para o mioma dependendo de cada situação. Então, o tratamento pode ser desde contraceptivos, desde outros medicamentos que vão diminuir o sangramento sem ser medicamentos hormonais, até casos cirúrgicos. Então, vai depender de cada quadro clínico, da posição, do mioma, como é que está tudo. Em relação ao cisto, o cisto ovariano tem os cistos benignos e tem os cistos até que são tumores malignos, o câncer de ovário, né? Então, obviamente que cada situação deve ser avaliada individualmente, não dá para responder Perfeito. Qual que é a situação dela, mas o meu conselho é procurar sim ajuda médica, porque merece tratamento, tanto esse aumento de fluxo, né, pelo mioma ou até por causa do cisto ovariano que pode causar uma irregularidade menstrual. Mas não está caracterizado como síndrome dos ovários policísticos. Tá, então, um cisto no ovário não caracteriza essa síndrome que tem outras coisas relacionadas, é isso? Sim, a síndrome dos ovários policísticos todo. É um distúrbio hormonal e são microcistinhos, são microcistos mesmo, mas não tem um cisto grande, único, porque o que acontece é que a mulher pode ter um cisto que a gente chama de cisto funcional, que é aquele folículo que cresceu e que vai se romper, que vai liberar o óvulo naquele mês. Esse cisto ele desaparece quando acabou o ciclo menstrual.
Então, é um cisto funcional. Agora, aquele cisto persistente, aquele cisto que está muito maior do que o habitual, ele tem que ser acompanhado. Nem sempre o caso é cirúrgico, quase sempre não é cirúrgico, o tratamento é clínico, mas deve ser acompanhado, e isso tem alguns exames específicos para a gente sempre saber qual é a origem desse cisto. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recadinho, doutor. Enquanto eu chego até lá, você falou que a síndrome dos ovários policísticos é bem prevalente na população, é uma das grandes causas de infertilidade, inclusive. E falou da mudança de hábitos, né? Essa mudança de comportamento. Essa é sempre a primeira conduta? Então, ainda mais porque a gente pode estar falando até de jovens, né? Meninas cada vez menstruam mais cedo hoje, às vezes já podem ter esse problema diagnosticado. O ideal é mesmo fazer sempre, né? Fazer atividade física, mudar esses hábitos, fazer com que o corpo possa favorecer todo esse cenário. Essa é a primeira tentativa sempre? Se não der certo, é no retorno que você vai saber? Sim, sempre. Essa é a primeira conduta, e mesmo mulheres que não estão acima do peso, diversas pesquisas já evidenciaram que fazer atividade física regular e ter uma dieta adequada faz com que ela tenha um metabolismo melhor, e esse metabolismo faz com que essa mulher possa voltar a ovular naturalmente e menstruar regularmente. Então, sempre dieta e atividade física sempre vai estar dentre a principal forma de tratamento, independente do objetivo daquela mulher. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. O bate-papo hoje é sobre a síndrome dos ovários policísticos e também sobre endometriose. Calma, fica tranquilo que se você ligou a televisão agora, a gente não falou ainda sobre endometriose. É um dos temas recordistas aqui de pedidos no Consulta ao Doutor. Vai dar tempo de você entender tudo, a gente vai retomar um pouquinho da síndrome dos ovários policísticos também. Hoje quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Rodrigo da Rosa Filho, médico, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana. Doutor, a gente sabe que muitas vezes o diagnóstico acontece da síndrome dos ovários policísticos, mesmo já existindo há décadas nessa mulher, quando há tentativa aí, há o pensamento de tentar engravidar. A mulher que nesse momento, então, foi diagnosticada com a síndrome dos ovários policísticos e está tentando engravidar, não consegue. Quais são as ferramentas que a gente tem hoje para tratar essa mulher? Mas é importante falar que a mulher com síndrome dos ovários policísticos, ela pode sim ter dificuldade para engravidar, mas não que ela vai ter uma impossibilidade de engravidar. E muitas vezes as mulheres, elas se perguntam e falam assim, eu tenho síndrome dos ovários policísticos, mas mulheres de 20, 25 anos que querem engravidar daqui 10 anos, e às vezes o ginecologista dela já falou assim, você não consegue engravidar se não fizer tratamento. Isso não é verdade, tá? A maioria das mulheres vão conseguir engravidar sim, às vezes com tratamentos bem simples, como mudança do estilo de vida, algumas vitaminas específicas, alguns suplementos específicos, melhorar todo o metabolismo dela, o organismo como um todo. Quando tudo isso não surtiu efeito, então aquelas mulheres que estão realmente tentando engravidar, elas não estão acima do peso, elas têm uma alimentação adequada, mas mesmo assim elas não conseguem ovular. E o primeiro tratamento são indutores da ovulação, são indutores em forma de comprimido, então são medicamentos mais simples e que fazem com que ela possa ter uma ovulação espontânea. A partir do momento que ela tiver essa resposta e o remédio fizer efeito, ela vai ter a chance de gravidez de qualquer outra mulher. O que significa isso? Se ela tiver 30 anos, ela tem uma chance por volta de 20% por mês de tentativa. Então não é que um único mês do medicamento vai fazer ela engravidar, vai fazer ela ovular e ter a mesma chance de uma amiga, colega, prima que ovula na mesma idade. Então ela vai regular aquela chance do casal.
Quando não teve sucesso por pelo menos 3 a 6 meses desses medicamentos mais simples, via oral, aí sim a gente passa a administrar hormônios injetáveis, e esses hormônios injetáveis são os mesmos hormônios que ela já produz, só que ela produz de uma forma que não está sincronizada. Eu falo para as pacientes que é uma banda que cada um está tocando num ritmo, então ela tem os hormônios, só que para os hormônios funcionarem, eles precisam estar em harmonia, e há então essa desarmonia entre eles. Então, nesse caso, a gente administra esses medicamentos e aí sim ela vai ter uma ovulação. Esse tratamento é um tratamento mais simples, que a gente chama de coito programado, que nada mais é do que induzir a ovulação da mulher e o casal ter relação sexual no período fértil, no momento que ela está ovulando. Com isso vai aumentar a chance de sucesso dela. Se nem nesses casos surtiram efeito, e desde que toda a investigação da infertilidade tenha sido bem realizada, realmente já se excluiu todas as outras causas, não tem nenhuma outra causa de infertilidade, nenhum fator masculino, o sêmen do marido, do companheiro está normal, as tubas estão normais, foi só um problema ovulatório, a gente pode lançar mão de um tratamento chamado inseminação artificial. Na inseminação, a gente também induz a ovulação e aí coloca o sêmen já preparado, com os melhores espermatozoides, os mais móveis, os mais bem formados, coloca dentro do útero. E aí eles vão ter o caminho deles natural. Então é uma gravidez espontânea, porque o encontro do óvulo com o espermatozoide vai ser dentro do organismo dela, dentro da tuba uterina, onde que ocorre, e ela vai ter uma chance maior de sucesso. Então ela vai ter uma chance por volta de 30% de gravidez por mês de tentativa, isso em uma mulher por volta dos 30 anos de idade. Então a inseminação artificial é um recurso que a gente tem para tratar as mulheres inférteis, que a única causa seja a síndrome dos ovários policísticos. E a fertilização in vitro deixa para alguns casos mais selecionados, ou mulheres mais velhas, ou que têm outros fatores de infertilidade associados. Então não é o primeiro tratamento, não é o único tratamento para resolver a síndrome dos ovários policísticos. Então, inicialmente, tratamentos mais simples podem sim fazer com que aquela mulher engravide espontaneamente. Então, a princípio, até o tratamento clínico. Dá o remédio, o paciente toma o remédio, vai para casa e faz o coito programado. Não deu certo, esperou os meses aí que o protocolo pede, aí vai para a inseminação. Tem gente que pergunta se é tudo a mesma coisa. Não, é menos complexo a inseminação artificial do que a FIV, né? Sim, a inseminação artificial é colocar o sêmen dentro do útero e a fertilização acontece dentro do organismo. A fertilização in vitro é retirar esse óvulo do ovário da mulher, pega o sêmen do companheiro, né, e aí junta no laboratório. Então, a fertilização, a geração de um embrião é fora do organismo. É um tratamento mais complexo e que envolve outras questões. Então, nem todo caso de síndrome dos ovários policísticos será tratado com fertilização in vitro, e sim com coito programado e inseminação artificial, naquelas mulheres que com as outras medidas não conseguiram ovular espontaneamente e não conseguiram a gestação. Perfeito. Tem telespectadora na linha, vamos conversar com a Fernanda aqui de São Paulo. Oi, Fernanda, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode perguntar. Então, olha, recentemente vai fazer um ano, eu tenho ovários policísticos. Eu retirei o ovário esquerdo em novembro do ano passado. Tenho dificuldade para engravidar, sou casada há 15 anos. Meu marido fez espermograma, está tudo ok, só que eu tenho a dificuldade, só que até o momento ainda não foi descoberto o meu problema. E fiz uma ressonância magnética pélvica recentemente e deu aqui na opinião, ainda vou retornar ao meu médico. Só que está escrito assim, sinais de adenomiose uterina incipiente e discreto espessamento retrocervical. Esse achado não é específico, mas pode estar relacionado à fibrose. Tá. Ô, Fernanda, você retirou o ovário esquerdo, foi isso? Isso. Tá. E você tem a síndrome dos ovários policísticos? Sim. Tá. Perfeito. Obrigada pela sua pergunta, Fernanda. Continue assistindo para o doutor te dar orientação.
Fernanda, aqui a gente tem dois fatores de infertilidade, né? Primeiro, a gente tem que saber se realmente a síndrome dos ovários policísticos é um diagnóstico para você, né? Então, saber como é que está o seu ciclo menstrual, se você ovula ou não ovula espontaneamente, tem um ciclo menstrual regular, para saber o impacto da síndrome na sua fertilidade realmente. Mas os sinais que a ressonância mostraram, né, essas alterações, mostraram sinais de endometriose. Então, a adenomiose é um subtipo de endometriose, é um tipo especial que a camada interna do útero, o endométrio, ela entra na camada intermediária, que é uma camada muscular, que é o miométrio. Então, isso caracteriza a adenomiose. E esses espessamentos dos ligamentos que sustentam o útero, atrás do útero, por isso que está chamado retrocervical, que é atrás do colo do útero, são característicos de endometriose. Tá? Então, de acordo com o quadro clínico, com esses exames, né, o seu médico vai poder realmente fazer esse diagnóstico e aí sim ter um tratamento específico para endometriose. A sua sorte é que o mesmo tema, né, da síndrome dos ovários policísticos é o tema de endometriose. Então a gente vai abordar um pouquinho esse assunto e aí você vai poder tirar mais algumas dúvidas, né, assistindo o programa. É recordista. Endometriose é recorde de pedidos nas nossas redes sociais para que a gente fale. É incrível como a gente fala sempre de endometriose e as perguntas vão se renovando e surgem outras. Enfim, vale lembrar que é importante voltar ao médico que pediu esses exames para você, essas orientações são... É impossível o doutor falar aqui sobre um caso específico, né, que exige tanto cuidado e atenção ali por mais de horas, às vezes, né, para entender. Quando, doutor, você pede um exame, você sabe por que você está pedindo esse exame, né? Muitas pessoas que perguntam dizem que anos atrás tiveram um diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. A todo momento que você pega uma paciente que de repente tem esse histórico, mas ela não era sua paciente, você vai refazer esse exame e confirmar isso? Como que é? Cada caso é individualizado, então tudo depende do quadro clínico dela, os exames que foram realizados, se foram exames adequados ou não, se aquilo está muito característico e realmente eu já fecho o diagnóstico baseado só na história clínica. Muitas vezes eu sei que teve erros diagnósticos e que a pessoa realmente não tem a síndrome dos ovários policísticos, então eu tenho que refazer um diagnóstico. Então cada caso é individualizado, né? Então, por isso, por exemplo, no caso da Fernanda, tem que saber como que é o ciclo menstrual dela, se realmente tem distúrbios hormonais, se tem outras características, se ela tem aumento dos pelos, aumentos de acne, oleosidade da pele, outras situações, né, para realmente a gente chamar da síndrome, né? Então, isso a gente precisa avaliar cada caso como um caso, né? Agora, endometriose. Podemos entrar nesse assunto que tem muita coisa para a gente falar, doutor? Retoma para a gente o que é endometriose. E por que hoje tantas mulheres sofrem com isso? Tem explicação? Então, a endometriose é uma doença que a camada interna do útero, chamada endométrio, ela se espalha por fora da cavidade. Então, é a presença do endométrio fora da cavidade uterina. Então, quando a mulher menstrua, aquela camada do endométrio descama e é o que sai na menstruação. Então, aquele sangue menstrual é o endométrio descamado. Grande parte das mulheres tem o que a gente chama de menstruação retrógrada, elas menstruam um pouco para trás também. Então aquele sangue volta pelas tubas uterinas, pelas trompas e cai na cavidade pélvica. Por razões genéticas, razões ambientais, são diversos fatores que levam algumas mulheres, então com uma predisposição, aquele sangue que caiu fora da cavidade uterina, ele é atacado pelo sistema imunológico. Então, existem fatores genéticos, quem tem endometriose na família tem uma maior propensão, tem fatores relacionados a poluentes ambientais, então pessoas que vivem em cidades mais povoadas, cidades mais poluídas, têm mais endometriose. Então, nessa situação, o sistema imunológico vai lá e faz um processo inflamatório desses focos e aí sim é chamado de endometriose. A endometriose ela é prevalente em 10% das mulheres em idade reprodutiva, então é até mais frequente do que a síndrome dos ovários policísticos e ela sozinha representa 20 a 25% dos casos de infertilidade feminina. Ela é a principal causa de cólica menstrual.
a principal causa de dor durante a relação. Tá? Então, ela é uma doença extremamente prevalente e agressiva na qualidade de vida. Então, além de piorar a qualidade de vida da mulher que sofre com cólicas menstruais importantes, ela também atrapalha a fertilidade. A endometriose, ela tem um aspecto que a dor, a cólica menstrual, ela é uma cólica progressiva, então não é aquela cólica geralmente desde as primeiras menstruações, então pode aparecer endometriose. Antigamente a gente achava que só aparecia em mulheres por volta dos 30 anos, hoje em dia já se sabe que as adolescentes também podem ter endometriose, mas geralmente são mulheres que falam, a minha menstruação não era tão, eu não sofria tanto de cólica menstrual assim, e foi aumentando ao longo do tempo. Quando ela tem dor pélvica fora até do período menstrual, mas piora no período menstrual também é característico. Muitas vezes alterações intestinais durante a menstruação, ou tem períodos de diarreia, constipação ou até sangue nas fezes no período menstrual. Isso mostra que tem acometimento da endometriose no intestino, e tem algumas mulheres até que urinam com sangue, porque a endometriose está implantada na bexiga. Então, nessa situação também sempre deve ser investigada. Então, todos esses sintomas são característicos de endometriose. E muitas mulheres não têm cólica, não têm dor durante a relação, mas têm infertilidade, que é também um dos principais fatores da endometriose, e aí, nesse caso, sempre deve ser investigado para afastar essa doença. Então, a endometriose ela é cada vez mais prevalente. E por quê? Porque antigamente as mulheres menstruavam menos, elas engravidavam mais rápido. Muitas vezes, na década de 70, na década de 80, as mulheres com 25 anos já tinham muitas vezes 2 filhos. E atualmente, as mulheres deixaram para engravidar após os 30 anos, isso já é uma tendência social pelas mudanças da sociedade, que a mulher buscou mercado de trabalho, outros objetivos pessoais, estabilidade financeira, então elas deixaram para engravidar mais tarde. E com isso, naquelas mulheres predispostas, né, o aumento desses ciclos menstruais fizeram com que tenha uma maior prevalência de endometriose. Então isso é cada vez mais comum. Além disso, tem esses outros fatores envolvidos, que muitas vezes a gente descobre cada vez mais impacto de alguns alimentos específicos, de uma dieta inadequada, dos poluentes ambientais, tudo isso fazem com que tivesse aumento da endometriose nos últimos anos. Conversar com a telespectadora que está na linha, tem pergunta para o doutor, falo com a Renata do Mato Grosso. Oi, Renata, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta, fica à vontade, pode perguntar. É que eu estou tentando engravidar, tenho 19 anos, estou tentando engravidar há mais ou menos 2 anos e meio. Eu comecei a fazer um tratamento, deu cisto hemorrágico no ovário esquerdo. Passei e sarou. Aí agora, eu não consigo, segundo a doutora, eu não estou ovulando. E eu tenho uma manchinha no útero. Segundo ela, é o vírus do HPV. Será que tem alguma coisa a ver por eu não estar ovulando com essa manchinha? Obrigada. Tem mais pergunta, Renata? Pode falar. E eu também, meu ciclo é de 60 dias, mais ou menos. Você fica sem menstruar 60 dias, é isso? Isso. Obrigada, Renata, pela sua pergunta, doutor. Aqui não é um caso da síndrome dos ovários policísticos, né? Pode até ser, né? Então, no caso dela, ela tem um ciclo menstrual irregular, e todas as vezes que tem esse ciclo, a gente tem que investigar. Então, aí o diagnóstico vai ser feito através dos ultrassons para ver se tem os ovários policísticos, dos exames hormonais para ver se tem outros distúrbios ou distúrbios compatíveis com a síndrome dos ovários policísticos, e também do quadro clínico dela, se ela tem outros sintomas físicos que aumentam o pelo, a oleosidade da pele, queda de cabelo. Outros distúrbios têm que ser afastados. Os distúrbios da tireoide também causam problemas de ovulação e aumento e ciclos menstruais desregulados. Também distúrbios da prolactina. Então, realmente, existe o caso de uma anovulação, que a gente fala, e a síndrome pode ser um dos diagnósticos. Aí, realmente, merece uma investigação mais detalhada do seu caso para avaliar. Mas a síndrome não tem relação, mesmo se for a síndrome ou qualquer outro distúrbio hormonal, não tem relação com essa manchinha, pelo que eu entendi, uma manchinha provavelmente no colo do útero, que
que pode ser por uma lesão de HPV, alguma infecção. O HPV é um vírus que é transmitido via sexual e que pode causar lesões no colo do útero e até câncer de colo do útero. Então, sempre deve ser investigado, tratado, prevenido, né? Então, tudo isso merece uma investigação, mas aparentemente são 2 fatores. Todo caso de infertilidade, a gente precisa avaliar o casal como um todo. Então, tem que avaliar todas as etapas para se obter a gravidez. Então, desde a parte de ovulação, parte das tubas, o útero está funcionando adequadamente, todos os órgãos reprodutivos femininos e masculino. Então, tudo isso que merece investigação. O que eu oriento a você é procurar um especialista na área para realmente investigar isso mais detalhadamente. Ele é jovem. Se precisar fazer os tratamentos antes, faz os tratamentos, né? Trata tudo que precisa tratar. Fazer planejamento familiar é muito importante, a gente sempre fala aqui, né? E chama atenção o tempo que ela também tenta engravidar, muito jovem, sempre que extrapolar 1 ano de tentativa, buscar um auxílio especializado. É isso? Exatamente. Então, as mulheres abaixo dos 35 anos, depois de 1 ano de tentativa sem sucesso, merecem uma investigação mais detalhada e, de preferência, com um especialista em reprodução humana. Naquelas mulheres acima dos 35 anos, a indicação é que, após 6 meses de tentativas, já se investigue, porque como a idade da mulher interfere na fertilidade, para que essa mulher não perca mais tempo numa possível investigação e num possível tratamento. Voltar para a endometriose, a doença, quando ela não é tratada, então a pessoa sabe que tem endometriose, tem todos os sintomas, tem o diagnóstico fechado e não trata, ela progride, isso pode provocar, pode repercutir gravemente no corpo da mulher? A endometriose sempre deve ser tratada da mesma forma que a síndrome dos ovários policísticos. Por quê? A endometriose é uma doença benigna, então ela não é câncer, ela não causa câncer, mas ela tem um comportamento agressivo, porque ela aumenta ao longo do tempo, então ele tem um aumento gradativo, progressivo, e ela pode acometer os outros órgãos. Então, aquela endometriose que está acometendo mais os ligamentos que sustentam o útero, que são os locais mais frequentes, podem acometer os ovários, o intestino, bexiga, pode subir até para o diafragma, que é um músculo que separa o abdômen da cavidade pulmonar. Então, realmente, a endometriose é uma doença progressiva, então sempre deve ser tratada. E o tratamento é extremamente variável de acordo com cada caso, de acordo com o grau de endometriose, de acordo com os sintomas que aquela mulher apresenta. Então, pode ser desde tratamento clínico, suspendendo a menstruação com diversos métodos, desde contraceptivos de forma contínua, implantes hormonais, injeções. Então, tem vários mecanismos para se bloquear a menstruação e diminuir a endometriose, como tratamentos cirúrgicos também, e muitas vezes em casos de infertilidade e que a cirurgia não vai surtir efeito ou o tratamento clínico não vai surtir efeito, também os tratamentos de reprodução assistida, e geralmente nos casos de endometriose o tratamento é uma fertilização in vitro. Ao contrário da síndrome dos ovários policísticos, que a gente está tentando retomar apenas a ovulação e o aparelho reprodutor como um todo está funcionando na parte mecânica, na endometriose muitas vezes há obstrução ou uma semi-obstrução da tuba uterina, então muitas vezes o tratamento para engravidar é fazer uma fertilização in vitro. E a cirurgia também é um recurso importante, muitas mulheres passam por uma cirurgia, e a cirurgia nesse caso é uma videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva. A gente coloca uma câmera no umbigo e mais 3 furinhos ou 2 furinhos de meio centímetro para colocar ou introduzir os aparelhos para fazer essa cirurgia. E aí sim a gente consegue às vezes curar da endometriose com uma cirurgia bem realizada. Nem toda endometriose então precisa de cirurgia. Nem toda endometriose precisa. Pode ser que o tratamento clínico faça efeito e dê tudo certo. Exatamente. Tudo vai depender do grau de endometriose e dos sintomas causados e do objetivo também da paciente.
se está relacionado à infertilidade ou não, da idade daquela paciente. É totalmente diferente uma paciente com 20 anos de idade, uma paciente aos 45 anos de idade, o tratamento é completamente diferente. Então, tudo vai depender de cada caso. Então, o tratamento da endometriose está cada vez mais especializado e os próprios ginecologistas já têm mais especializados, têm se especializado mais nessa doença, porque realmente é um mundo à parte. A endometriose, ela tem um impacto importante, um impacto social importante. As mulheres deixam de trabalhar diversos dias do mês devido à cólica pela endometriose. A vida conjugal daquela mulher com endometriose, com dor durante a relação, fica prejudicada, porque a sexualidade do casal também está prejudicada, e o impacto da fertilidade, que tem um impacto psicológico muito importante, muito devastador para aquela mulher, também deve ser analisado. Então, a endometriose realmente é uma doença que deve ser tratada com muita atenção, e todas as mulheres que têm cólica menstrual, dor durante a relação e infertilidade, ou um desses três, sempre devem investigar endometriose. Ultrassons são suficientes para você ver como é que está essa endometriose na mulher? Não. Não, infelizmente, aquele ultrassom de rotina, aquele ultrassom transvaginal rotineiro, ele não pega os casos de endometriose. Então, a endometriose elas são lesões extremamente pequenas e que esses exames usuais não diagnosticam. Então, o diagnóstico é feito através do quadro clínico, de exame físico, e os exames complementares indicados são ressonância magnética ou um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, há um preparo, o intestino tem que estar vazio, com um especialista nesse tipo de ultrassom. Também não é um exame fácil de ser realizado. Então, poucos centros no Brasil, infelizmente, dispõem de profissionais para fazer um exame adequado, porque muitas vezes a suspeita diagnóstica é grande, porém, como esses exames eles não são bem realizados, então é descartado a endometriose, mas na verdade não foi diagnosticado porque o exame não foi bem realizado. Perfeito. Existe também um exame de sangue que é o CA-125, é um marcador de endometriose. Ele não é diagnóstico, ou seja, quem tem CA-125 elevado não necessariamente tem endometriose, ele pode se elevar por diversos outros motivos, e muitas mulheres com endometriose não têm o CA-125 elevado. Então, ele não é um bom marcador para diagnóstico, mas sim ele é um bom marcador para acompanhamento daquela mulher que já sabe que tem. Então, se ela tiver um CA-125 extremamente elevado e após um tratamento esse CA-125 diminuir, a gente sabe que a atividade da doença está diminuindo. Então, o CA-125 ele complementa, mas somente ele não faz diagnóstico. E a gente vê isso muito frequentemente. As mulheres falando que meu CA-125 veio normal, então meu ginecologista falou que eu não tenho endometriose. Na verdade, o diagnóstico é através de exame de imagem, ressonância e ultrassom com preparo intestinal. Perfeito. No próximo bloco, o doutor fala, então, qual a periodicidade desse acompanhamento, né? Você falou que esse marcador sanguíneo, ele pode ser importante nesse acompanhamento de saber, uma vez que você já estabeleceu esse tratamento, já você me fala de quanto em quanto tempo tem que fazer esse exame. Se é perigoso mesmo a mulher que teve o tratamento estabelecido, mas não voltou nunca mais no ginecologista para acompanhar isso. Pode ser que a doença evolua mesmo com o tratamento estabelecido? Já, já, o doutor Rodrigo conta para nós, não saiam daí, até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre a síndrome dos ovários policísticos e agora nesse bloco a gente foca na endometriose. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Rodrigo da Rosa Filho, médico, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana. Participe, ligue para casa, era operadora 11 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Vai lá no meu Instagram, @DeniseLuque, que eu estou te esperando por lá também. Quando o doutor vem aqui, não consigo não falar sobre os tratamentos para infertilidade também,
porque eu acho isso muito importante. Eu recebo muitas mensagens, pessoas que, através do programa, descobriram um problema e aí foram atrás. Hoje já tem sua família estabelecida, então muito importante a gente falar de infertilidade hoje, que os casais resolvem, né, decidem esperar ter filhos mais tarde. Então a gente fala sempre sobre isso, especialmente quando o doutor Rodrigo da Rosa Filho está aqui. Doutor, conta um pouquinho pra gente, deixei pergunta antes de ir para o intervalo. Com que periodicidade tem que fazer esse marcador CA-125? E uma vez que você estabeleceu o tratamento para paciente, então foi um tratamento clínico, parou de menstruar, ela não volta mais para fazer esse segmento. Ainda assim, tem risco da doença evoluir mesmo fazendo o que era o tratamento clínico? Então, sempre tem. Então, todos esses tratamentos, às vezes, são tratamentos que podem diminuir a progressão da doença, mas a doença pode progredir independente da ausência de menstruação. Então, sempre deve ser acompanhado. O CA-125, normalmente a gente pede a cada 6 meses naquelas mulheres já com endometriose que estão em uso de contraceptivos contínuos ou até fizeram uma cirurgia e aí estão tentando engravidar ou fizeram cirurgia só por dor pélvica e ainda não estão tentando engravidar e usam até outro método contraceptivo. Então, o ideal é esse acompanhamento ser a cada 6 meses, né? E o importante é sempre avaliar os sintomas. Então, muitas vezes, mulheres após a cirurgia, elas melhoram muito dos sintomas. Então, isso mostra que a doença ela foi sanada ali, podendo voltar ou não, né? Então, sempre há esse risco. E o ideal é aquela mulher que teve... já não tem o objetivo de engravidar e que tem endometriose e for submetida a uma cirurgia, que logo após a cirurgia ela continue sem menstruar. Tá? Então, a ausência de menstruação ela é benéfica em diversas situações, em diversas patologias ginecológicas e a endometriose é uma das principais. Então, não tem o motivo dessa mulher continuar menstruando, já que ela não tenta engravidar mais. E naquela mulher que tenta engravidar, né, e fez a cirurgia de endometriose para engravidar, para tratar a endometriose pensando numa gravidez, o ideal é que ela tenha essa tentativa por no máximo 6 meses. Se depois de 6 meses pós-cirurgia ela não conseguiu engravidar espontaneamente, que ela já procure um especialista em reprodução assistida, porque muito provavelmente ela vai precisar de tratamentos de reprodução assistida. O benefício da cirurgia ele é maior nos primeiros 6 meses e depois a chance de gravidez ela vai caindo ao longo do período e a chance de retorno da endometriose é grande, porque ela voltou a menstruar. Então, ela precisa já avaliar. Né? Esse tempo é muito importante. Falar com a Maria Aparecida, de Sete Lagoas, Minas Gerais, que tem pergunta para o doutor Rodrigo. Oi, Maria Aparecida, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode perguntar. Então, o que acontece? Eu fiz há mais ou menos uns 4 anos atrás essa cirurgia de endometriose. Isso, obrigada. Tá, imagina. Aí eu gostaria de saber se há possibilidade de voltar esse problema, né, essa doença. Tá. Maria Aparecida, você pode falar pra gente a sua idade? Sete Lagoas. A sua idade? Desculpa. 47. Tá. Já tem filhos, Maria Aparecida? Sim, tem 3 filhos. Tá joia. Obrigada pela sua pergunta. Doutor, perguntei a idade, se ela tem filhos, porque eu aproveito para emendar outra pergunta, se está relacionado só à idade fértil da mulher ou não, nessa vontade de ter filhos. Fala um pouquinho para a gente. Ela fez 4 anos atrás a cirurgia da endometriose. Pergunta se pode voltar. Pode voltar sim. A endometriose ela é alimentada, né, pelos hormônios circulantes no organismo feminino, principalmente na idade reprodutiva da mulher. Então, se você continua menstruando, provavelmente você continua tendo a possibilidade, você tem uma predisposição já a ter endometriose. Então, o fato de você menstruar regularmente faz com que possa voltar
a endometriose. Tá? Grande vantagem aos 47 anos é que geralmente é uma faixa etária que já está em transição para a menopausa. Muitas mulheres entram na menopausa nessa idade, aos 47, 48, 50 anos. Então, normalmente não é necessário uma nova cirurgia, nada, porque quando a mulher entra na menopausa, naturalmente esses focos de endometriose vão desaparecendo ao longo do tempo, os sintomas vão sumindo. Então, a endometriose basicamente é uma doença da mulher em idade reprodutiva. Então, ela não aparece antes da primeira menstruação e a tendência dela é diminuir e desaparecer após a entrada na menopausa. Então, ela pode voltar, você merece um acompanhamento ginecológico, além de todo o check-up ginecológico necessário, avaliar também se teve retorno da endometriose. Mas o principal é saber os seus sintomas. Se você estiver se sentindo bem, não tem cólica menstrual importante, não tem dor durante a relação, não tem nenhum sintoma que fale com que a doença tenha voltado, isso é o melhor sinal de que muitas vezes não precisa fazer nada. Então, o fato de ter alguns focos de endometriose e não apresentar sintomas, nada, não necessariamente precisa ser tratado, né? Então, tudo isso deve ser avaliado individualmente. Perfeito. Você contou pra gente que pode ser que a mulher tenha endometriose e ela não tenha esses sintomas que são mais clássicos. Falar sobre dor é sempre complicado. Tem mulher que tem mais sensibilidade à dor, outras resistem muito mais. As mulheres são criadas aí até por uma cultura que vem das nossas avós, de que é normal ter cólica menstrual e às vezes essa cólica extrapola o que aquela família relatava, né? Então é sempre importante a cólica menstrual ser avaliada, pode ser ou não endometriose, e mesmo que essa mulher não tenha, essa menina, né, não tenha, na medida que ela vai passando por esse acompanhamento com o ginecologista, ela vai sendo triada para o que pode ser ou não, é isso? Exatamente. Acho que você falou tudo, que nem toda cólica é endometriose e nem toda endometriose a pessoa tem cólica. Então, cada caso deve ser individualizado. Porque às vezes chega na idade que o casal escolheu ter filhos e a mulher, porque é leiga, fala, não, eu não tenho endometriose, porque eu nunca tive cólica, eu não sinto dor. Tem que ser investigada da mesma forma, porque pode ter. Exatamente. A endometriose, muitas vezes, ela se manifesta apenas com infertilidade, sem os outros sintomas. Dá para engravidar logo após essa cirurgia? Você falou, eu entendo que ela é pouco invasiva, né? Porque não há um grande corte, são pequenos orifícios, né, que são abertos. Eu queria entender se pode engravidar logo depois. Então, a tentativa já começa, acabou o pós-operatório, já pode tentar. Como é isso? Porque tem a questão tempo que é importante, né? Então, a questão é que depende muito do que foi realizado na cirurgia. Então, aquelas endometrioses mais profundas, endometrioses que atingiram o intestino, tem pessoas que perdem uma parte do intestino, devem ser retiradas pela endometriose. Tudo isso tem um tempo de recuperação da cirurgia um pouquinho maior. Então, o ideal é que essa pessoa comece a tentar engravidar depois de 2 meses dessa cirurgia. Tá. Agora, se for uma endometriose com alguns focos, uma cirurgia com alguns focos de endometriose, algumas coisas mais leves, né, uma endometriose não tão profunda, não tão agressiva, já no mês seguinte, essa mulher já pode tentar engravidar. O mais importante é não se perder tempo. Tá? A mulher, ela tem um relógio biológico e esse relógio biológico é o que define a chance de gravidez dela. Então, aquela mulher que tem 25 anos, passou por uma cirurgia, ela pode tentar 1 ano tentar engravidar sem nenhum outro tratamento? Pode. Agora, aquela mulher, 38 anos, já tem uma reserva ovariana diminuída, ela já tem uma chance de gravidez natural menor e ainda apresenta endometriose, ela pode ter o benefício de uma cirurgia, porém, se a cirurgia não trouxe benefício em até 6 meses, ela não pode perder mais tempo, porque a chance de gravidez dela vai caindo e cai abruptamente depois dessa faixa etária. O tempo é implacável com a mulher, né, doutor? O tempo, ele é implacável. A mulher nasce com todo o estoque de óvulos, esse estoque diminui e a qualidade dos óvulos também diminui ao longo do tempo.
a chance de gravidez ela é quase estável até os 30 anos de idade. Então, uma mulher aos 20 e aos 30, ela tem quase a mesma chance de gravidez por mês de tentativa e até em tratamentos de reprodução assistida. Dos 30 aos 35 anos, a mulher já tem uma queda, é uma queda leve, mas já apresenta uma queda. Agora, após os 35 anos, essa queda ela é uma queda super importante. A chance de gravidez cai pela metade, tá, em relação a uma mulher de 30 anos de idade, uma mulher aos 35, e aos 40 anos de idade, a chance de gravidez caiu pela metade em relação a mulher de 35 anos e caiu 75% em relação a uma mulher de 30 anos. Então, a idade sempre é o principal fator que define a chance de gravidez, tanto espontânea quanto em tratamentos de reprodução assistida. Então, qualquer mulher com síndrome do ovário policístico, com endometriose ou com qualquer outro fator de infertilidade, o mais importante é não perder tempo. Depois de um ano sem sucesso, tentando engravidar, procure um especialista para ser avaliada. Tá? E o tratamento vai depender, obviamente, de cada caso, mas sempre procurar ajuda médica, não ficar protelando esse tratamento. Isso é o mais importante. Você retomou um pouquinho para a gente da reserva ovariana. E nós, em outra ocasião, já falamos aqui que importa muito a qualidade desses óvulos e que isso está diretamente relacionado à idade. Quais são os exames que toda mulher deveria fazer e em que idade a gente deveria fazer? Então, existe um marcador de reserva ovariana e esse marcador é chamado hormônio antimileriano. Então, é um exame de sangue, é um hormônio que é produzido por todos os folículos do ovário e quanto maior esse hormônio, reflete que ela tem um estoque de óvulos maior. E aí esse estoque vai caindo ao longo do tempo. Então a mulher tem como saber se ela está dentro da média para a idade dela ou se a reserva ovariana dela está diminuída em relação ao resto da população. E o ideal é que essa mulher faça esse exame de hormônio antimileriano a partir dos 30 anos de idade. Porque se ela tiver a pretensão de engravidar só depois dos 35, só que ela tiver uma reserva ovariana diminuída aos 30 ou 32, que elas tenham conhecimento disso e que ela possa ter uma decisão a ser tomada. Ou ela vai adiantar os planos de gravidez, se for possível, ou o congelamento de óvulos pode ser um tratamento para ela, para postergar, para preservar a fertilidade dela. Então, ela tem que saber que muitas mulheres, aos 35 ou 37 anos, já vai ter uma dificuldade muito grande de engravidar. E se ela souber disso aos 32, isso vai fazer com que ela tenha um melhor planejamento familiar, né? Para não deixar aquele sonho da maternidade passar porque ela não teve essa informação. Um outro exame é o ultrassom com contagem de folículos. Então, o ultrassom transvaginal, muitas vezes, vai mostrar aqueles cistinhos no ovário e quanto mais tiver aqueles folículos, maior é a reserva ovariana. Esses folículos vão sumindo ao longo do tempo. Então, através dessa contagem, também a gente consegue estimar como é que está a reserva ovariana, o estoque de óvulos. Só que quantidade não significa qualidade. Então, muitas vezes a gente vê mulheres aos 40 anos que têm uma reserva ovariana muito boa, o estoque é bom, só que a qualidade é um pouco menor, e mulheres jovens que têm qualidade boa genética do óvulo, então tem menor índice de erros cromossômicos naqueles óvulos, porém a quantidade dela é menor e talvez ela entre numa menopausa prematura. E o mais importante, pergunte para sua mãe quando ela entrou na menopausa. Se ela entrou antes dos 45 anos de idade, você também tem que ficar um pouquinho mais atenta com a fertilidade. Se entrou, a família inteira entrou acima dos 50 anos, mãe, irmãs muitas vezes, tias, tudo, isso pode significar que você tem uma predisposição genética a ter uma quantidade de óvulos maior. Então você fica mais tranquila, mas sempre lembrando que o fato de ter uma menopausa mais tardia não significa que aqueles óvulos estão com qualidade. A qualidade está relacionada à idade do óvulo e acima dos 40 anos a chance de gravidez ela é bem inferior
há pacientes abaixo dos 40 anos. E o ideal é engravidar até os 35 anos. Isso não mudou e dificilmente vai mudar nos próximos anos. Então, a medicina, por mais que ela tenha evoluído, ainda a gente não conseguiu ter uma técnica adequada e que seja capaz da população ter acesso, de que rejuvenesça óvulos. Isso ainda não está disponível para tratamento, está em nível de pesquisa. Perfeito. Aqui sempre a gente conhece alguém, doutor, que engravidou com uma idade mais avançada, que foi de maneira natural. A gente tem que entender, sempre falo aqui, que são exceções, né? Que para a maioria da população não vai funcionar dessa forma. Agora, quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue se planejar, se programar, e é disso que eu sempre falo aqui, que eu acho muito importante. Mesmo mulheres que congelaram óvulos devem ou podem, ficar a critério desse casal, né? De repente, a mulher que não tinha casado ainda, então ela não tinha o parceiro para congelar um embrião, ela congelou o material dela. Vale a tentativa de engravidar espontaneamente? O que você percebe dessa tendência aí da mulher? Vale esse esforço, ou se já está congelado, já tem um meio caminho andado, óvulos mais jovens? Não, o ideal é que esse casal tente engravidar espontaneamente, né? E o congelamento de óvulos é mais como se fosse um seguro ali, segurança, que a pessoa, né, fica mais tranquila, porque também não é uma garantia de gravidez, né? Então, o ideal é aquele casal tentar. O objetivo do congelamento é fazer com que essa mulher tenha uma chance de gravidez quando ela não tiver mais chances de gravidez espontânea ou tiver muita dificuldade de gravidez por fertilização in vitro, numa idade mais avançada. Então, ela tem o recurso de ter os óvulos próprios mais jovens, mas o ideal é sempre tentar engravidar, exceto naqueles casos acima dos 42 anos, que o índice de complicação é muito grande. Então, a chance de ter um bebê com síndrome de Down aos 40 anos, né, é de 1 para 100 nascimentos. Então, 1% dos bebês nascidos em mulheres com 40 anos tem síndrome de Down. Então, a síndrome de Down é uma doença ligada à idade do óvulo. Então, para aqueles casais que já passaram por abortos anteriores ou têm esse receio, esse temor de ter algum bebê com síndromes cromossômicas ou síndromes muito mais graves até do que a síndrome de Down, o recurso de usar os óvulos congelados com 32 ou 35 anos é sempre interessante, porque além de diminuir a chance, né, sempre há a possibilidade de se fazer uma análise genética de um embrião para ser transferido para dentro do útero. Isso é mais um recurso da fertilização in vitro para evitar abortos, diminuir a chance de abortos e também diminuir a chance de ter bebês com alguma síndrome cromossômica, que está relacionada à idade do óvulo. Você falou da fertilização in vitro, que é a técnica hoje que a gente tem, que é de maior complexidade, tem bons resultados, mas não dá para garantir que vai haver gestação ali em uma tentativa, né? Como é que tem limite de tentativas? Fica a cargo dessa família, desse casal? Como que é isso, doutor? Porque a gente ouve relatos de pessoas, você ouve muito mais, né? Pessoas que fizeram 3, 4, só na quinta que foi dar certo. É assim? Pode ser assim? A chance de gravidez depende da idade da mulher, depende do quadro clínico do casal, da qualidade do sêmen, depende de vários fatores. Mas em mulheres até os 30 anos de idade, 32 anos de idade, a chance de uma única tentativa chega a 60%. É bastante. Já por volta dos 35 anos, a chance é por volta aí de 45% a 50%, e essa chance vai caindo ao longo da idade, chegando aos 42 anos por volta de 15% a 20%. Então, é muito mais comum as mulheres fazerem tratamento de fertilização in vitro após os 35 anos. Então, a chance de gravidez ela é menor e muitos casais vão precisar de algumas tentativas. Então, muitos casais vão engravidar na segunda ou na terceira tentativa. E o mais importante, que em até 3 tentativas de fertilização, mais de 70% dos casais conseguem engravidar. Então, isso é o mais importante.
e, de forma geral, mais de 90% dos casais conseguem engravidar após tratamentos de reprodução assistida, independente do número de tentativas. Então, é muito mais raro casais que... É mais comum casais que desistem porque já fizeram um número de tentativas que já chegou no limite deles, do que impossibilidade de se conseguir uma gravidez atrás do procedimento. Por isso que eu falo que, lógico, o limite é de cada um, mas se a pessoa não desistir, a possibilidade de gravidez ela é muito grande. Então, muitos casais têm que tentar um pouquinho mais, porque às vezes naquela próxima tentativa seria a chance daquele casal e seria o sucesso. E eu sempre falo que ir em busca de um sonho é super importante e não tem preço, né? É verdade. A gente sabe que é um investimento, mas é o sonho, né? Fala um pouquinho da obesidade em mulheres que estão fazendo a fertilização in vitro, porque a gente fala de obesidade como causa de infertilidade, mas ela também pode ser um complicador para quem faz a FIV, doutora? A mulher que faz a FIV precisa estar em ordem com o organismo também. A obesidade ela diminui a chance de gravidez tanto espontaneamente quanto na fertilização in vitro. Tá? Então, a obesidade tem diversas repercussões no organismo, tá? Com alterações hormonais, menor qualidade do óvulo, menor chance de implantação de um embrião. Então, tudo isso reflete a fertilidade, dificulta a gravidez, e na fertilização in vitro também tem maior resistência aos hormônios, a necessidade de doses maiores dos hormônios. Então, tudo isso também interfere na fertilização e pode diminuir a chance de gravidez em relação àquela estatística, de acordo com a idade, em até 20%. Então, as mulheres obesas têm 20% menor chance de gravidez do que as mulheres com peso dentro da faixa de normalidade. Perfeito. Doutor, eu adoro te receber aqui. Eu vou passando os contatos do doutor. O doutor está sempre com informação, sempre a ideia é passar o maior número de conteúdo aí para você que está em casa, porque a informação é poder. www.materprime.com.br, materprime.com.br. Tem 2 telefones que você pode ligar, 0 operadora 11 50 52 29 27, 50 52 29 27 e 4323 4462. No Facebook, facebook.com/materprime. O Instagram, você segue @dr.rodrigorosa, dr.rodrigorosa. Segue lá o doutor, que tem bastante conteúdo. O YouTube, você pode seguir o canal do YouTube que se chama Notas da Cegonha. E aí manter contato, aí ter toda a informação que vem através do doutor, que compartilha de coração todo o seu conhecimento. Doutor, obrigada por ter vindo, eu adoro te receber aqui, está mais do que convidado a voltar para a gente bater papo, falar de novo sobre os tratamentos da infertilidade, que também recentemente tenho recebido muitas perguntas sobre isso. A gente sempre planeja de programa falar sobre isso, né, doutor? E mesmo quando a gente fala de outro tema, a gente encaixa ele, porque está tudo relacionado, né? Sim, eu que agradeço, obrigado pelo convite mais uma vez. E aí vamos combinar um próximo tema, com certeza, né, para sempre falar desses assuntos que são sempre importantes. Obrigada, viu, doutor? Seja bem-vindo sempre aqui no Consulta ao Doutor. Bom fim de tarde. Obrigado. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco hoje. Você perdeu um pedacinho desse programa e ele era tão importante para você. Tem alguém que você queira indicar esse conteúdo? Tá muito fácil agora. Vai lá no youtube.com, digita HIT TV no mecanismo de busca. Você encontra o nosso canal. Daqui a pouquinho esse vídeo já está disponível para você compartilhar em todas as redes sociais, mandar para quem você quiser, ver e rever quantas vezes quiser. Olha só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Se inscreva no canal para ser notificado e acompanhe nossa programação sempre ao vivo pelo canal também. Obrigada pela companhia, pela audiência. Bom fim de tarde, até amanhã.